Atualmente é impossível ver as notícias sem ouvir algo sobre o coronavírus, que tem se espalhado cada vez mais pelo mundo e deixado países em estado de emergência devido ao número de pessoas afetadas. E é claro que um cenário desses gera consequências em diversas áreas, incluindo a indústria do cinema. Algo que ficou mais evidente algumas semanas atrás, quando foi anunciado que o novo filme de 007, Sem Tempo para Morrer, teve sua estreia adiada no mundo todo de abril para novembro, em decorrência da situação causada pelo coronavírus. E isso ajudou a desencadear uma série de adiamentos de estreias no mundo todo, fazendo muita gente perceber pela primeira vez que até mesmo os filmes podem ser afetados por esse contágio preocupante. Mas adiamentos de filmes não são a única consequência dessa crise, porque o cinema também está sendo afetado de outras formas pelo coronavírus. E se a gente investigar melhor, vemos que o cenário de crise já é alarmante para a indústria. Mas antes de continuar, acho importante ressaltar uma coisa. Nenhum filme é mais importante do que a vida de qualquer pessoa. Isso é óbvio. A maior preocupação que todos precisamos ter agora é com o bem-estar da população mundial. Tendo dito isso, também é válido tentar entender o impacto do coronavírus no mundo do cinema, pelo fato dessa indústria ser o sustento, o ganha-pão de milhões de pessoas. Indo daqueles que fazem os filmes, passando por quem trabalha com distribuição e exibição, e chegando até mesmo naqueles que trabalham atendendo em balcões dos cinemas que frequentamos. Muitas dessas pessoas ao redor do mundo estão vendo seus trabalhos ameaçados e em crise por conta do coronavírus. Então investigar como a epidemia afeta o cinema vai muito além de lamentar porque aumentou o tempo de espera para ver um blockbuster. É entender como essa crise afeta uma das artes mais populares do mundo e todas as pessoas que estão envolvidas com ela, profissionalmente ou não. E a gente vê que as pessoas começam a se desesperar, e isso gera um desespero geral. Como uma das grandes medidas para tentar diminuir o contágio é evitar grandes aglomerações públicas, uma das primeiras medidas tomadas por nações é decretar o fechamento de salas de cinema. No começo, vimos isso principalmente em países como Itália, Japão, Coreia do Sul e, é claro, a China. E até mesmo o Brasil entrou nessa lista recentemente, porque alguns governos locais já decretaram que cinemas devem fechar, como nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e no Distrito Federal, algo que já está afetando a vida de quem trabalha nesses cinemas. A Kinoplex, por exemplo, anunciou que vai antecipar as férias coletivas dos funcionários de toda a rede no estado do Rio de Janeiro. E a Cinemark tomou medidas ainda mais drásticas. Eles estão oferecendo duas opções para os funcionários: ou um plano de demissão voluntária que garante aos profissionais o saque do FGTS sem pagamento de multa rescisória, ou um programa de qualificação remunerado para que os funcionários fiquem em casa assistindo a cursos profissionalizantes online enquanto recebem 80% do salário líquido. Então dá para ver que o impacto da epidemia já tem sido muito real na indústria. Mas, por enquanto, a nação que mais tem sofrido com o fechamento de cinemas é a China. Por ser o país de origem do coronavírus, a China é, sem dúvidas, a nação mais afetada pela crise, com mais de 80 mil casos registrados e mais de 3 mil mortes causadas pelo vírus até a publicação deste vídeo. E por lá, o bloqueio de salas foi imenso. Até agora foram mais de 70 mil cinemas fechados na China. E isso aconteceu em uma das temporadas mais cruciais para o cinema chinês, já que muitos dos grandes lançamentos nacionais são agendados para sair na época do Ano Novo Lunar, que este ano foi em 25 de janeiro. O que significa que muitas estreias aguardadas por lá tiveram de ser adiadas ou canceladas. O resultado, obviamente, foi uma queda abismal de bilheterias e um dos piores inícios de ano para a indústria chinesa de cinema. Basta olhar para os números. Ano passado, as bilheterias chinesas durante o período do Ano Novo Lunar renderam 1,76 bilhões de dólares. Mas este ano caiu para 4,2 milhões de dólares. Só que não foram só lançamentos chineses que sumiram dos cinemas de lá. O mesmo aconteceu com vários filmes de Hollywood que estavam programados para chegar na China neste início de ano. É o caso de alguns filmes que concorreram no Oscar do mês passado, como 1917, História de um Casamento, Jojo Rabbit e Adoráveis Mulheres. Fora eles, blockbusters como Dolittle e Sonic também tiveram suas estreias adiadas. Mas o cancelamento que mais deve ter doído para Hollywood foi o do remake que a Disney vai lançar de Mulan. Essa releitura em live action foi feita sob medida para agradar o público chinês e fazer rios de dinheiro por lá.
E parte da estratégia da Disney era fazer um lançamento simultâneo do longa na China e no restante do mundo, algo que o governo chinês raramente autoriza. Mas a Disney tomou a decisão mais sábia e adiou a estreia do remake na China por tempo indeterminado. E alguns dias atrás, eles anunciaram que Mulan, na verdade, vai ser adiado também no restante do mundo. Loyal, brave and true. Quem veio a seguir nessa onda foi o novo 007, que teve a estreia chinesa e a turnê promocional do elenco cancelados. Algo que preocupou muito os produtores, já que pelos últimos anos, cerca de 70% do lucro da série 007 veio de mercados fora dos Estados Unidos, com a China sendo o maior deles. Mas logo ficou claro que a situação de James Bond não ficaria contida somente à China. Em pouco tempo, o maior site de 007 feito por fãs, o MI6HQ, publicou uma carta aberta aos produtores de Sem Tempo para Morrer, pedindo que a estreia do filme fosse adiada não só na China, mas no mundo inteiro, para que fãs não ponham a saúde em risco indo aos cinemas e para que o filme não sofra com uma bilheteria baixíssima em meio à crise. Pois bem, a mensagem foi ouvida, já que alguns dias depois, a MGM anunciou que o novo 007 foi adiado para novembro no mundo todo. Um adiamento que não vai custar barato para a MGM. Até porque a campanha de marketing de Sem Tempo para Morrer já estava a todo vapor, não só com trailers, mas também com a divulgação da música tema cantada por Billie Eilish e com a participação de Daniel Craig no Saturday Night Live alguns dias atrás para promover o longa. You also may have heard that the release of the film has been delayed. E o adiamento do novo 007 foi muito significativo para toda a indústria, porque ele abriu um precedente. Não muito depois, outros filmes anunciaram o adiamento de suas estreias no mundo todo, como Viúva Negra, Pedro Coelho 2, Trolls 2, Um Lugar Silencioso Parte 2, Os Novos Mutantes e aquele que era um dos blockbusters mais aguardados do ano, Velozes e Furiosos 9, que tomou uma medida ainda mais drástica. O filme estrearia no próximo mês de maio, mas acabou sendo adiado para abril de 2021. E o mais provável é que, daqui em diante, ainda muitos outros filmes também anunciem adiamentos. Aliás, a gente já tá vendo isso acontecer também com filmes brasileiros. Entre as produções nacionais que anunciaram o adiamento de suas estreias, temos a dobradinha A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, a comédia De Perto Ela Não É Normal, além de No Gogó do Paulinho, Aos Olhos de Ernesto e Três Verões. E a tendência é que essa lista aumente ainda mais nas próximas semanas, como provavelmente vai acontecer com outros filmes estrangeiros. Jacob is Dom's brother. E isso que até agora a gente só falou de adiamentos de filmes que já estão prontos para serem lançados. Mas a crise causada pelo coronavírus também já está afetando filmes que estão em desenvolvimento e as pessoas que trabalham neles. Por exemplo, foi impactante quando Tom Hanks anunciou que ele e a esposa Rita Wilson foram infectados pelo coronavírus. Isso aconteceu durante as filmagens na Austrália do filme sobre Elvis Presley dirigido por Baz Luhrmann, no qual Hanks interpreta o agente do cantor. Esse foi o primeiro caso de uma grande celebridade diagnosticada com o vírus, o que causou uma comoção imensa, ainda mais com Tom Hanks sendo um dos atores de Hollywood mais queridos pelo público. Por conta disso, Baz Luhrmann anunciou que está interrompendo as filmagens da cinebiografia na Austrália até que a situação melhore. E é esse tipo de cenário de risco que produtoras querem evitar neste momento. Por exemplo, há fortes rumores de que a Netflix planeja adiar as filmagens na Itália para o seu filme de ação Red Notice, estrelado por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot. E recentemente, a Paramount anunciou que a produção do próximo Missão Impossível adiou 3 semanas de filmagens que seriam feitas em Veneza até que a situação melhore. Uma escolha muito sábia, já que a cidade é uma das mais afetadas pelo coronavírus em toda a Itália. The spokesperson added that crew members were allowed to return home until production resumed. Outra área do cinema que já está sendo afetada é a dos festivais internacionais. Por exemplo, a essa altura era para estar acontecendo na Arábia Saudita a edição inaugural do Festival do Mar Vermelho, que contaria com a presença de cineastas como Spike Lee, Oliver Stone e Abel Ferrara. Mas após ter sido confirmado o primeiro caso de coronavírus do país, foi decidido que o festival vai ser adiado para uma data por enquanto indefinida. Isso sem contar outros festivais de cinema que já foram cancelados para evitar aglomerações de milhares de pessoas vindas do mundo todo. Foi assim com o Festival Cumra do Catar, com o Festival Internacional de Cinema de Genebra e com o Festival Thessaloniki de Documentários na Grécia.
Aliás, recentemente também foi cancelado o famoso South by Southwest, em Austin, Texas, que todo ano lança alguns dos filmes mais aclamados pela crítica, como foi com Nós, de Jordan Peele, e Baby Driver, de Edgar Wright, só para citar alguns exemplos recentes. E com essa onda de cancelamentos, é quase inevitável pensar no festival de maior prestígio do mundo, o de Cannes, e não seria exagero especular que ele seja cancelado. Afinal, já houve pelo menos um caso confirmado de coronavírus em Cannes, sem contar que a França já é o segundo país europeu mais afetado pela crise depois da Itália. E as consequências já estão sendo vistas. Porque uma das maiores conferências internacionais de televisão na França, o MIP-TV, acontece em Cannes, e a edição de 2020 foi cancelada recentemente. Junte isso à proibição que o governo fez de eventos que aglomerem mais de 1.000 pessoas, e parece cada vez mais frágil a possibilidade do Festival de Cannes realmente acontecer este ano. Em entrevista ao jornal Le Figaro, Pierre Lescure, o presidente do Festival de Cannes, afirmou que o evento continua confirmado, mas que eles estão atentos à situação e que, se for necessário, eles podem sim cancelar ou adiar a edição de 2020. E se o festival de cinema mais famoso do mundo chegar a esse ponto de ser cancelado ou adiado, não seria impossível que outros eventos seguissem a mesma estratégia ao longo do ano. Só nos restaria torcer para que eles fossem adiados em vez de cancelados. Afinal, festivais como esses são responsáveis por nos apresentar muitos dos melhores filmes do ano, como foi com Parasita, que iniciou sua campanha de prêmios histórica vencendo em Cannes ano passado. Merci. E por último, falta falar de outro campo importante para o cinema, o streaming. Porque alguns analistas apontam que serviços de streaming devem registrar audiências maiores durante a crise do coronavírus. Com milhões de pessoas proibidas de irem às salas de cinema, o jeito seria matar à vontade vendo filmes em casa mesmo. Inclusive, algumas produtoras já levam isso em consideração. Tem o exemplo de Lost in Russia e de Enter the Fat Dragon, dois filmes chineses que tiveram suas estreias no cinema canceladas e acabaram sendo lançados online para que o público chinês ainda pudesse vê-los. E o mais surpreendente é que Hollywood está meio que entrando nessa onda. A Universal, por exemplo, anunciou que vai adiantar o lançamento de alguns filmes nas plataformas digitais para que eles fiquem disponíveis tanto no cinema quanto para alugar online. Pelo menos nos Estados Unidos, eles vão fazer isso com Trolls 2, O Homem Invisível, The Hunt e Emma. Essa é uma estratégia sem precedentes em Hollywood, e pode ser algo que influencie outros estúdios a fazer a mesma coisa. E ainda por cima tem um dos fatos mais inusitados dessa história toda. Desde janeiro, Contágio, um filme de Steven Soderbergh lançado 9 anos atrás sobre uma epidemia, começou a ser assistido por tanta gente em serviços digitais no Reino Unido e nos Estados Unidos que ele chegou a entrar no top 10 de filmes mais alugados, tornando essa uma das produções mais lucrativas da Warner Bros. Em 2020. O que com certeza mostra que nem sempre a gente usa a arte para nos distrair do mundo real. They said this happened really fast, and I'm fine. There's nothing wrong with me. E o que reserva o futuro nesse cenário de crise? Bom, isso não tem como saber com certeza. Pode ser que em breve o vírus consiga ser contido e que a situação da indústria do cinema melhore junto com o restante do mundo todo, ou pode ser que passemos muito tempo do ano ainda combatendo o coronavírus. Fato é que o estrago causado já tem sido enorme para o cinema, e existe a chance de piorar. E por mais triste que isso seja, o fundamental é a gente lembrar que certos sacrifícios precisam ser feitos caso queiramos preservar o que mais importa no fim das contas, a vida humana. Porque antes de cuidar dos filmes, a gente precisa cuidar mais de nós mesmos. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. A situação anda bem séria e mudando com tanta frequência que eu tenho certeza que nos próximos dias a gente ainda vai ter mais notícias sobre o impacto desse vírus na indústria do cinema. E pessoal, por favor, tomem muito cuidado nesse período, se informem com fontes confiáveis sobre o coronavírus e se os cinemas da sua cidade ainda estão abertos, por favor, considerem não ir ao cinema, porque isso é uma forma de você se expor a um risco para a sua saúde e para a saúde de todo mundo que está à sua volta.
Então, sério, pessoal, por favor, se cuidem nesse momento. E lembrando que se vocês querem ajudar a gente a continuar produzindo vídeos toda semana, vocês podem se tornar apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. Assim vocês ajudam a financiar o nosso trabalho e de quebra vocês ganham acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo só para os nossos apoiadores. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.